Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje o nosso bate-papo vai até Belo Horizonte. Nós vamos conversar com Júlia e ela vai falar sobre autocompaixão. De que maneira isso pode beneficiar a sua vida? Então, fica com a gente até o final. Você vai adorar. Tudo bom, Júlia? Como vai? Olá, Rosane, tudo bem por aqui? Olá, pessoal, boas-vindas. Que bom. E me diz uma coisa, assim, como que tu quer começar falando sobre esse assunto autocompaixão? O que que seria isso? Bom, me apresentando um pouquinho, eu trabalho com Mindfulness e psicologia positiva, e dentro do Mindfulness a gente trabalha muito a autocompaixão. A gente fala que não existe Mindfulness sem Heartfulness. Mindfulness é sobre a gente ter o coração presente, mas também é sobre a gente ter a nossa mente presente, mas também ter o nosso coração presente. Então, Mindfulness e autocompaixão caminham lado a lado. E o que é autocompaixão? Autocompaixão, como o nome diz, é você se tratar com compaixão. Você se tratar da mesma forma que você trataria, da mesma forma que você trata alguém que você ama muito, que afinal nós somos ou deveríamos ser as pessoas mais importantes, né? As pessoas que mais nos amamos. Então, autocompaixão é resgatar é, esse olhar para a gente mesmo de uma forma mais compassiva, de uma forma amorosa, olhar para nós mesmos como nossas grandes amigas. Uhum. E tu acha que isso é uma coisa fácil ou é algo difícil no dia a dia de hoje? A pessoa olhar para si mesma e ter essa capacidade, assim. Eu acho que é um processo, Rosane. Quando eu conheci o Mindfulness, eu era bastante autocrítica. Então, tinha muita autocrítica, estava sempre ali me julgando, sempre pensando que eu poderia fazer melhor. A autocompaixão foi transformadora nesse processo. Então, não é da noite para o dia, né? Você vai ouvir isso aqui e vai começar a ser mais autocompassivo. É realmente um processo. É um processo que começa por você, primeiro de tudo, perceber os seus diálogos autocríticos. Porque tudo aquilo que a gente tem consciência, a gente consegue transformar. Enquanto a gente não tem consciência, a gente vai, né, muitas vezes, continuando nesse mesmo caminho. Então, começa por você perceber ao longo do dia, já pode começar a fazer isso ainda aqui desse nosso encontro, quem está assistindo a gente. Ao longo do dia, teve alguma fala, eu sou burra, eu não dou conta disso, eu não sou boa o suficiente. Teve alguma fala ali te invalidando, te criticando, começa a identificar e, na medida do possível, trocar isso por uma fala mais amorosa. Porque é claro que a gente tem, né, que reconhecer os nossos erros, isso é muito importante, senão a gente não consegue melhorar. Mas tem formas e formas da gente fazer isso. Quando a gente usa a autocrítica, a gente não é uma forma muito inteligente de resolver os nossos problemas, porque a vergonha, ela desativa as partes do nosso cérebro que estão ligadas com a capacidade de aprendizagem, com a capacidade de criatividade também. Então, é importante a gente reconhecer os nossos erros, mas de uma forma amorosa. Então, é um caminho constante de observar o tempo todo como que eu estou falando comigo mesma. Eu falaria assim com uma pessoa que eu amo? Não, não falaria. Então, por que eu estou falando assim comigo mesma? Observar e mudar, observar e mudar. É um processo diário. O Mindfulness ajuda bastante nesse processo, porque quando a gente está sendo autocrítica, muitas vezes a gente está pensando lá na frente e às vezes pensando em cenários catastróficos, pensando que todo mundo está achando da gente coisas terríveis, que muitas vezes a ansiedade faz com que a gente imagine. Então, o Mindfulness nos ajuda a perceber o que é, perceber que um erro é um erro, que um acontecimento ruim é um acontecimento ruim. Isso não é a totalidade, né, de quem nós somos. Então, é um processo. E me diz assim, ó, por que que as pessoas são tão autocríticas? Por que elas fazem isso consigo mesmas? Bom, são várias questões, né? Isso muitas vezes vem desde a infância. Então, às vezes a pessoa ela já nasce numa família que os pais eram muito severos, né? Criticavam muito aquela criança. E aí, bem na idade ali que ela está na formação da sua personalidade,
ela tinha críticas muito severas e ela acabou internalizando isso. E aí foi para a escola, quando chega no ambiente escolar, depois vestibular, faculdade, continuou no ambiente de competição. A competição lá fora, ela sempre vai existir. Cabe a nós mesmos não entrarmos, né, nisso de ficar nos criticando, ficar nos comparando. A comparação, a inspiração é uma coisa maravilhosa. A comparação é uma coisa muito ruim, né? Quando a gente se compara, primeiro que a gente deixa de reconhecer o quão grande nós já somos, quão maravilhosos nós somos, e a gente também fica se medindo pela régua do outro, isso não é nem um pouco eficaz. Então, isso vem muitas vezes da família, às vezes de um professor mais rígido, pode remeter bastante com a infância, e às vezes isso é algo da pessoa mesmo. Tem pessoas que têm esse perfil, né, de serem muito competitivas. É importante que a gente sempre busque nos desenvolver, nos lapidar, mas tem pessoas que fazem isso de uma forma muito severa, um traço mesmo da personalidade. Então, a terapia vai ajudar bastante também a identificar de onde começou esse caminho e, aos poucos, ir deixando modificar esse hábito que pode ser tão arraigado. Não é porque é uma coisa que você veio fazendo a vida toda que você tem que continuar fazendo. A gente pode realmente mudar, independente, né, disso ser uma coisa que acompanha desde a infância. Uhum. E no teu caso, já que tu te falou que tu era muito crítica contigo mesma, como é que foi esse processo? Foi a terapia ou outro motivo te levou a ver que isso não estava sendo bom para ti? Como é que foi essa mudança? Bom, na minha vida, eu acho que é um complemento, a gente nunca tem uma coisa só, né? São vários fatores, o bem-estar, ele é holístico, então é uma terapia, é um conjunto de coisas que a gente faz para poder ir se melhorando, para poder ir se lapidando. Eu comecei a perceber essa autocrítica me minando bastante, primeiro profissionalmente, eu fiz uma transição de carreira, mas antes de trabalhar com o que eu trabalho hoje, com mindfulness, com psicologia positiva, eu trabalhei no direito por muitos anos, e eu tinha um cargo muito bom no direito, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela síndrome da impostora, como se eu não merecesse tudo aquilo que eu tinha conquistado. A síndrome da impostora, ela afeta a maioria das mulheres bem-sucedidas, cerca de 70% das pessoas que estão bem-sucedidas sofrem dessa síndrome da impostora, que a pessoa chega lá e ela acha que ela é uma fraude, que ela não é boa o suficiente, que ela não vai dar conta. Então, eu fui identificando como que muitas vezes eu me tratava de uma forma que eu não gostaria mais. O processo de autoconhecimento é você perceber, né, o tempo todo como que você está se tratando, e fui identificando isso. A terapia me ajudou bastante, e principalmente o mindfulness, porque nas práticas de mindfulness eu consegui perceber mais o que era o aqui e agora, e perceber que muitas coisas eram criações da minha mente. Eram frases duras que às vezes eu me apegava e que não correspondiam à realidade. Então, o mindfulness me ajudou a perceber bem o que era, e aos pouquinhos eu fui trocando esse diálogo autocrítico por um diálogo mais compassivo, e hoje me considero bastante autocompassiva. É um processo que eu continuo trabalhando, mas já mudou, assim, completamente. E me fala um pouco dessa essa mulher impostora, ou a pessoa que é assim, como é que é isso? Como Bom, funciona? a síndrome da impostora ou síndrome do impostor, que pode acontecer tanto com mulheres, mas também com homens, é uma sensação de não ser bom o suficiente, de não ser boa o suficiente. A pessoa alcança muitas vezes uma profissão que ela gostaria, alcança um cargo que ela gostaria, ou até uma condição de vida que ela gostaria, e uma vez que ela chega lá, ela não conhece, ela não consegue reconhecer o valor dessa posição que ela alcançou. Então, a síndrome da impostora, ela acontece quando a pessoa fica se sentindo menor do que ela é, fica se sentindo uma impostora mesmo, como se a pessoa fosse uma fraude, como se a qualquer momento as outras fossem descobrir ela, porque ela não se vê como boa o suficiente, aí ela acha que as pessoas também
não vão vê-la como se fosse boa o suficiente. E a síndrome da impostora, ela tem duas vertentes. Tem pessoas que sentem que não são boas o suficiente e por isso elas se paralisam. Então, às vezes a pessoa acha, eu não vou dar conta, e aí ela vai lá e nem tenta. Ela vai lá e nem se inscreve para um cargo que ela quer, ela vai lá e nem tenta começar um relacionamento, ela vai lá e nem fala, eu não vou dar conta de ser mãe. Ela pode levar isso não só para a profissão, mas para várias áreas da vida. Porque como ela não acha que ela não é boa o suficiente, ela vai lá e nem tenta, e assim a vida vai passando e essa pessoa fica ali paralisada. Então, a síndrome da impostora pode paralisar essa pessoa, tanto no campo profissional quanto na vida pessoal. Ou então, a outra vertente dela é quando a pessoa até faz, mas ela faz muito além do que era o necessário. Então, como ela acha que ela não é boa o suficiente, ela faz um esforço sobre-humano para poder dar conta daquele cargo. Então, muitas vezes essa pessoa ela vai sofrer a síndrome do burnout, ela acaba chegando ali em esgotamento, porque ela, por não achar que ela é boa o suficiente, que ela sempre tem que dar mais, 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 ela acaba trabalhando um número de horas excessivo, né? E aí ela vai entrando em sobrecarga. Então, a síndrome da impostora vai aí para esses dois caminhos, ou paralisia, ou então a pessoa vai, mas vai com excesso de pressão, excesso de carga que fica disfuncional. Muito interessante isso. Tem a ver com o excesso de autocrítica também. Eu acho que está tudo muito junto, né, Júlia? Sim, sim, está bem interligado. Uhum. E acho que a pressão, a cobrança que a sociedade impõe muitas vezes faz com que a pessoa se sinta incompetente ou incapaz de exercer algum cargo, enfim, principalmente a mulher, que a mulher não tinha direito a exercer determinados cargos. Eu não sei se estaria relacionado a isso um pouco, né, que tu falou que tanto homens quanto mulheres. Mas aí, tu falando, eu fiquei pensando, a mulher não poderia chegar a um determinado, a exercer um determinado cargo. Então, agora sim, ela está conquistando muitos papéis que antes ela não tinha acesso. Sim, sim. É a questão da sociedade que a gente está inserida, né? Com certeza impacta nisso, mas tem a pressão externa, tem a crítica externa e tem a crítica interna. Então, a crítica externa muitas vezes alimenta essa crítica interna, mas uma ainda está. São duas críticas diferentes. À medida que a gente vai reconhecendo mais o nosso valor, a gente deixa de dar tanta importância para essa crítica externa, porque se a gente vai esperar tudo lá fora conspirar, né, a nosso favor, a gente acaba não fazendo nada. Então, é claro que é maravilhoso se a gente tiver um apoio externo, mas a autocompaixão é muito sobre a gente se dar esse apoio internamente. E aí isso vai impactar no nosso externo. Porque o externo, muitas vezes, não tem como a gente mudar. Claro que tem coisas que a gente consegue, o que a gente consegue, a gente tem que fazer, né? A gente tem que buscar essa mudança, mas dentro daquilo que não está no nosso alcance, a autocompaixão nos ajuda a trabalhar internamente aquilo que está no nosso alcance. E me diz uma coisa assim, o que a pessoa pode fazer que está em casa, ela sabe que ela é muito autocrítica, ela sofre com isso, mas ela não sabe por onde começar essa mudança, né? Muitas não têm acesso à terapia. Então, existe alguma técnica, algo que ela possa fazer, começar já em casa, antes de buscar outro tipo de atendimento, enfim, mas que ela possa fazer, começar já consigo mesma. Ela viu que ela está nesse processo e que ela está em sofrimento, ela quer mudar. O que ela pode fazer, Júlia? Ótimo, Rosane. Bom, o primeiro passo é ver, por mais doloroso que seja, a gente perceber alguma coisa. Quando a gente percebe, é o primeiro passo para a gente já começar a nossa mudança. É uma vez que percebeu, ficar identificando mesmo as vozinhas que vão chegando. Percebeu uma voz que você está se criticando, uma voz que está sendo muito dura com você, fazer um trabalho mental mesmo de substituir por um diálogo mais autocompassivo. Você pode pegar uma folha de papel também,
e nessa folha de papel ir escrevendo lá quais são as coisas que você mais fala de ruim sobre você. Então, se você fala, por exemplo, eu não sou boa o suficiente, aí você vai escrever toda essa lista dos diálogos internos mais críticos que você tem, e aí na frente você coloca uma setinha e você vai fazer uma antítese. Então, você vai colocar, eu não sou boa o suficiente, você coloca. Eu estou melhorando a cada dia, eu reconheço o meu valor, eu me amo do jeito que eu sou. Então, você vai fazendo uma antítese para cada pensamento que você tem ali de autocrítica, e aí você vai ler diariamente essas afirmações que você criou. Então, de preferência, na frente do espelho, todos os dias você pode acordar na frente do espelho, você já falar com você mesma quando você acordar. Bom dia, eu te amo, o seu nome, o que eu posso fazer para te fazer mais feliz hoje? Usar essas palavrinhas de manhã já é muito positivo. No início vai parecer estranho, vai falar, nossa, eu estou aqui dando bom dia para mim mesma. Só que, na verdade, o estranho é o oposto, porque qual que é o sentido da gente acordar, dar bom dia para todo mundo e não dar bom dia para a gente mesma, né? Verdade, Então, da verdade. mesma forma que a gente dá bom dia para outra pessoa, acordou, olhou no espelho, leva a mão no coração, bom dia, eu me amo, o que eu posso fazer para me fazer mais feliz hoje? E aí ler essas afirmações que você fez como antítese aos principais diálogos autocríticos. Lê todos os dias essa afirmação. No início vai parecer esquisito, mas depois que você estiver fazendo isso ali por 2 meses, por 3 meses, você, quando o diálogo autocrítico ele vem, você não consegue mais sustentar esse diálogo autocrítico, porque é um hábito. Muitas vezes a pessoa está a vida inteira se chamando de burra. A vida inteira ela está falando, eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra. E aí, de repente, ela começa, eu sou inteligente, a minha inteligência melhora a cada dia, eu aprendo com facilidade, eu reconheço o meu valor. E aí, de tanto ela ficar repetindo isso, quando ela vem com um diálogo autocrítico, aquilo não ressoa mais. E aí já fica muito mais fácil de substituir pelo diálogo compassivo. É um processo, né? Mas se você fizer por 1 mês, você já vai conseguir ver diferenças. Tem, inclusive, estudos que mostram isso. Se a pessoa tiver dificuldade de criar essas próprias antíteses, ela pode procurar na internet, joga no Google afirmações positivas para amor próprio. Afirmações positivas, aí coloca lá o que ela quer, né, trabalhar. E aí tem várias afirmações bem interessantes. Eu mesma tenho algumas práticas que trabalham afirmações positivas no Spotify, tá lá, Be Mindfulness, vocês podem procurar. As meditações de amor próprio são maravilhosas também para esse processo de compaixão. Dentro do Be Mindfulness eu tenho também, tanto no meu canal no YouTube, quanto também no Spotify, pode procurar Be Mindfulness, que tem várias meditações de autocompaixão, as meditações de bondade amorosa, de autocompaixão. Fazer essas afirmações com frequência vai nos ajudando a realmente ir mudando esses padrões. Que maravilha. E são coisas assim tão simples, né? Não exige tanto esforço, mas sim dedicação e a vontade de querer mudar mesmo. É como tu disse, as pessoas muitas vezes vão achar estranho dar oi para si mesma ou se olhar no espelho, enfim. Mas são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né, Júlia? E aí, quando a gente consegue mudar a nossa mente, a gente consegue mudar as nossas ações. Então, não é um trabalho de simplesmente ficar repetindo essas afirmações. As afirmações não é elas que vão gerar o resultado, mas a partir delas a gente muda a nossa mentalidade, e a partir do momento que a gente muda a nossa mentalidade, a gente muda as nossas ações. E aí a gente passa a cada vez mais se tratar melhor. Então, parar de aceitar qualquer coisa, sabe? Se você está em casa, por que você vai ficar usando uma roupa mais ou menos de ficar em casa quando você está ali só com você? Se é uma roupa mais ou menos que você não usaria na frente de ninguém, o que você vai usar quando você está com você? Então você começa, não vou ficar me vestindo mais ou menos, não, vou me vestir bem aqui com o melhor que eu tenho, vou passar um batom ainda que eu esteja sozinha, vou cuidar da minha pele, vou cuidar do meu cabelo, e aí você começa a cuidar melhor de tudo que vai aparecendo na sua vida. Então, vou almoçar. Ainda que eu vá almoçar sozinha,
vou cuidar da preparação aqui da minha mesa. Se eu fosse receber alguém na minha casa, eu não ia fazer uma mesa bonita. Claro, Por que claro. almoçando sozinha, você vai almoçar de Qualquer qualquer coisa, né? De jeito qualquer ali, né? jeito, é verdade. É bem isso mesmo, é bem o retrato de uma realidade. Muitas vezes as mulheres se abandonam, têm que cuidar da casa, do marido, dos filhos, e esquecem de si mesmas. Quando elas vão ver, nossa, quem é que eu sou? Por isso que eu acho que tu falou a questão do espelho. Não sei se tu pensa, mas muitas pessoas não conseguem se olhar no espelho. E aí, quando tu falou se olhar no espelho, qual a importância desse olhar-se no espelho? Bom, eu falei de começar, né, dando bom dia, eu te amo, falar o próprio nome, mas se isso for muito desafiador, pode começar simplesmente olhando no espelho mesmo, no fundo dos olhos. Fica ali 1 minutinho, 5 minutinhos, olhando no fundo dos seus olhos. Isso vai te ajudar a se reconectar com você mesmo. Porque muitas vezes o olhar ele tá tão para fora, né? O olhar tá para os outros. A gente foi ensinado a cuidar, né? Cuidar do trabalho, cuidar da família, cuidar das coisas à nossa volta. Mas e quem cuida da gente mesmo? A gente tem que cuidar da gente mesmo. Então, olhar nos olhos nos ajuda a nos reconectar com a gente mesmo, resgatar também esse brilho no olhar que às vezes está tão apagadinho de tanto que a gente não está se olhando. Então, olhar mais nos olhos, olhar fundo nos próprios olhos, isso vai nos reaproximando da gente mesma. É uma prática bem simples, mas bem profunda. Quem está assistindo aqui a gente já pode fazer hoje mesmo. Fica por 5 minutinhos olhando nos seus olhos, olhando fundo e tentando, né, nesse momento, se reconectar com você de uma forma gentil, de uma forma amorosa. Não ter medo de enfrentar esse olhar, que talvez no início ela não esteja se sentindo tão bem consigo mesma. Mas eu acho que esse é um processo de mudança. Não ter medo de se encarar, enfrentar a sua realidade, porque quando tu está te olhando, muitas vezes vem uma certa compaixão de quem essa mulher se transformou, em quem ela foi se transformar. O porquê desse abandono, o que aconteceu que ela se abandonou, o porquê que ela é tão exigente consigo mesma, ou por que ela não teve esse cuidado que tu mesmo diz, vai almoçar sozinha, mas arruma essa mesa, como se tu fosse receber uma visita, porque é para ti, tu é um ser especial. Então, identificar esse ser especial que cada uma de nós é. Isso é super importante, não, Júlia? Exato. Uhum. E me diz alguma coisa, faltou algo que tu não completou, ou que eu não te perguntei, que tu gostaria de falar? Sobre como a gente vir da autocrítica para a autocompaixão e cultivar a autocompaixão? Isso. Uhum. Bom, deixa eu pensar aqui. Além de terapia, né, que é maravilhoso, essas afirmações positivas são muito poderosas. Tem um livro bem bacana, eu tô com ele aqui. Esse livro chama Autocompaixão. Pare de Olha se só. torturar e deixe a insegurança para trás. Esse livro é maravilhoso, ele é da Christian Neff. A Christian Neff, ela é uma grande estudiosa da autocompaixão e é bacana porque ele é teórico, mas no final de cada capítulo tem também um exercício prático. Tem uma outra pessoa que eu gosto bastante, que é a Louise Hay. A Louise Hay tem muitas meditações, muitas afirmações que vão ajudando a gente a trabalhar mais a autocompaixão. E falando dos 3 pilares da autocompaixão, a autocompaixão ela tem 3 pilares. O primeiro pilar é você reconhecer, porque tudo que a gente não reconhece, a gente não consegue transcender. Então, reconhecer o seu sentimento, a autocrítica, reconhecer aquilo ali que está te incomodando. Um segundo passo é a gente se sentir como parte da humanidade compartilhada. Porque muitas vezes a gente sofre muito porque a gente está sozinho. A gente acha que a gente está sozinho, que é só a gente que está passando por determinada situação. Nesse mundo hoje em dia, né? A gente viveu aí o isolamento, e as pessoas cada vez mais aqui nas telinhas, nas redes sociais, a gente muitas vezes se compara e fica achando que com o outro está tudo bem.
Então, é muito importante a gente se lembrar que essas realidades são realidades editadas, que todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas dores, que faz parte da experiência humana enfrentar, né, dias maravilhosos e dias desafiadores, enfrentar a dor e a delícia que é ser humano. Então, o segundo pilar é se perceber como parte da humanidade compartilhada. Por isso que é tão bacana participar de grupos. Tem grupos, por exemplo, de alcoólicos anônimos, grupos de pessoas enlutadas. No meu programa de Mindfulness é grupo também, porque às vezes a pessoa está achando que ela está sofrendo uma coisa e ninguém mais está. E aí, quando ela está no grupo, ela percebe, poxa, não é só comigo que acontece isso, meu colega também passa por isso. Só de ver que o outro também passa por isso já ajuda bastante. Então, o segundo pilar da autocompaixão é justamente se sentir parte da humanidade compartilhada. A gente pode fazer isso participando de grupos, mas também se permitindo ser vulnerável. A Brené Brown tem vários documentários bem bacanas sobre isso no Netflix. Tem um documentário dela que chama O Poder da Vulnerabilidade. Se a gente não se permite ser vulnerável, a gente não se permite experienciar conexões profundas. Então, quando a gente fala só assim, tá tudo bem, a gente não mostra nenhuma das nossas dificuldades, o outro também não mostra as dele, e a gente acaba acessando só o superficial ali das pessoas. Quando a gente se mostra mais, a pessoa também se mostra mais. Então, se permitir ser vulnerável com as pessoas da sua confiança, claro, né? Você não vai se abrir com qualquer pessoa, mas as pessoas que você sente confiança, seja uma terapia, seja uma amiga querida, permitir ser vulnerável, porque assim a gente vai descobrindo também as vulnerabilidades dos outros e vai percebendo que tá tudo bem com a gente não estar bem o tempo inteiro. E uma vez que você reconheceu o fato, se sentiu como parte da humanidade compartilhada, o terceiro pilar da autocompaixão é você se dar aquilo que você necessita. Tem até uma meditação que eu tenho, que é a meditação dos 3 pilares da autocompaixão. Nela, primeiro, a gente entra em contato com o sentimento, depois imagina uma roda, imagina que todas essas pessoas estão enfrentando isso, e aí depois a gente se pergunta, tá, o que eu posso fazer para eu me acolher nesse momento em relação a isso que eu estou vivendo? É a gente realmente se perguntar, porque às vezes a gente fica pensando assim, o outro não falou isso que eu queria ouvir, mas o outro não sabe isso que a gente quer ouvir, porque o outro vê o mundo pela ótica dele, né? Então, uma coisa que para a gente é muito grande, para o outro não é tanto assim, uma coisa que para a gente é pequena, para o outro é grande. Então, às vezes, o outro ele não sabe nos acolher da melhor forma, porque ele não está realmente na nossa pele, ele não tem a nossa bagagem, os nossos gatilhos. Então, nós somos as melhores pessoas para poder dizer as palavras que a gente gostaria de ouvir, porque só nós sabemos exatamente aquilo que a gente gostaria de ouvir. Então, quando você faz esse exercício, essa meditação, você pode ir se perguntando: o que eu posso, então, falar para me acolher em relação a esse problema, em relação a essa dificuldade? E aí você vai falando para você mesmo essas palavras. Você pode também usar do tato tranquilizador. O tato tranquilizador é você fazer um carinho no seu rosto, bem de levinho, da mesma forma que faria numa criança, num animalzinho de estimação. Vai fazendo no rosto, vai fazendo no pescoço, vai fazendo no braço, vai se dando um abraço, se abraçar realmente, isso já ajuda bastante na autocompaixão, porque o nosso cérebro não sabe identificar se somos nós que estamos nos abraçando ou se é outra pessoa. Então, sempre que a gente faz esse movimento aqui de nos abraçar, nosso cérebro vai liberando a ocitocina, vai trazendo a sensação de bem-estar, a sensação de segurança. Então, é algo que a gente pode fazer com frequência. Está se sentindo meio tristinha, meio para baixo? Solitária. Se dá um abraço, se dá o tato tranquilizador. Além dessa meditação, você pode colocar uma cadeira na sua frente e fazer um exercício que é você falar tudo o que você está sentindo, sentada de um lugar da cadeira, e aí depois você muda de lugar, e aí você responde para você mesma, como se uma pessoa querida estivesse respondendo. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade de falar
dentro da nossa própria ótica, as melhores palavras. Então, esse exercício da cadeira também ajuda a gente a falar como se fosse alguém de fora, só que falar para a gente mesmo. Olha que interessante, Júlia, quanta coisa bacana que a pessoa pode fazer em casa, pode ouvir de novo esse vídeo, anotar se ela não anotou, e começar. São coisas simples, acessível, que basta ela ter essa vontade, ela ter essa intenção. Te agradeço muito, Júlia, por ter vindo aqui dividindo com a gente um pouco desse teu conhecimento. Obrigada, Rosane, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês.